Olá, graça e paz da parte de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, entrando na sua casa através desse aparelho de TV, para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Vou me apresentar novamente, talvez você já até me conheça, Sou o pastor Irã Nunes, tá bom? Congrego ali no projeto Alos, em Rio Grandina, Maringá. O endereço passa sempre aí no rodapé da sua TV. É um trabalho gostoso, abençoado que nós temos ali, um espaço pequeno, lógico, mas muito aconchegante. A palavra de Deus sempre em primeiro lugar, o respeito, a recepção, que é muito importante. Então, quero que de antemão, nesse princípio aqui, no início desse programa, convidar você para, de repente, um dia, um momento que você puder, participar com a gente lá no culto, às sextas-feiras e aos domingos. Na sexta-feira a gente começa às 19h30 e aos domingos começamos às 19 horas. Vai ser uma honra e um prazer, Principalmente você que, de repente, está sem igreja, a gente sempre fala isso, é muito importante, porque cada um, aquele que já está congregando nas suas, que já está no aprisco, fique lá. Não tem que ir para aprisco de ninguém, Vai lá, congregar no seu aprisco, na sua congregação, no seu pastor. É importante isso, a obediência, a submissão, Mas você que está desigrejado, você que está afastado, de repente está frustrado, decepcionado com tantas coisas que têm acontecido, vai lá nos fazer uma visita, vai lá congregar, na verdade, vai lá congregar com a gente um dia. De repente, quem sabe você gosta e fica, O nosso objetivo é sempre pregar a palavra de Deus e o nosso objetivo é trabalhar para o reino de Deus. Nós não fazemos trabalho para ganhar almas para o projeto Alos, não. Nosso objetivo é ganharmos para o reino de Deus. Se você gostar de lá e quiser continuar congregando com a gente lá, vai ser um prazer imenso. Caso contrário, de repente você vai se adaptar em outro lugar, vai congregar em outro lugar. O importante é estar em Cristo. O importante é estar na presença de Deus, Eu costumo dizer que o meu programa é um programa interdenominacional. Apesar da gente dar o endereço, tudo direitinho, mas a gente não quer aqui desvalorizar e nem desmerecer os outros irmãos que também pregam a palavra de Deus com tanta excelência, Eu costumo dizer que perto da sua casa deve ter uma igreja, deve ter um pastor que está ali pregando, vai lá, Também, porque o nosso objetivo aqui é pregar o Evangelho, o Evangelho, o endereço principal é o céu, essa é uma verdade. O endereço principal que a gente quer indicar aqui não é a igreja tal, a igreja B, a igreja C, não é nada disso. O endereço principal é o céu, é o reino dos céus, é a salvação, é a vida eterna. Isso é o que nós queremos anunciar sempre, tá bom, meu querido? Então é um prazer imenso estar aqui com você neste programa, para poder falar um pouco das verdades de Deus, é claro, e poder estar aqui mostrando para você que existe um caminho, existe um caminho a ser seguido, um caminho, a verdade, a vida, e esse é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então não existe outro lugar, ninguém vai ao céu a não ser por mim, disse Jesus, ok? Não adianta você pular de um lado para o outro, a direção é Jesus. Ele é o alvo principal, Ele é o nosso farol. Jesus é o alvo principal. Então não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem um Salvador que pagou um bom preço, que te comprou, que se sacrificou por você e por mim. E nós estamos aqui anunciando esse Evangelho gratuitamente. De graça recebeste, de graça dai. Ok? No programa de hoje, eu quero falar um pouco sobre uma mulher que estava completamente, vamos dizer assim, desiludida, Estava completamente entristecida, até porque o seu marido tinha falecido. E segundo o relato dela mesma, ele tinha deixado algumas dívidas para que ela pagasse.
de forma que os credores foi até a sua casa para tentar levar os seus filhos para trabalhar para eles em prol da dívida, né? Então eu quero contar um pouco, falar um pouco para vocês dessa história, né? Dessa mulher, dessa viúva que estava completamente desesperada, sem saber o que fazer. Tem momento que a gente está assim, sem saber o que fazer, sem saber em que direção tomar, sem saber que tipo de decisão tomar, é ou não é? Tem hora que a gente está assim, a gente olha para o lado, olha para o outro e não vê saída. A gente olha ao nosso redor, entende? Não vê saída, porque os amigos muitas das vezes estão perto de nós quando nós estamos, né, bem sucedido, né, com dinheiro no bolso. Aí tem muitos amigos, mas na hora das situações difíceis, né, os amigos praticamente somem todos. São poucos os amigos verdadeiros que ficam, é ou não é? Mas essa viúva aqui, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos falar um pouco sobre essa história, que eu me identifico muito com essa história. Eu me identifico muito com esse relato que está aqui registrado nas Sagradas Escrituras. No capítulo 4 de 2 Reis, a partir do versículo 1, vai dizer assim: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separa o que estiverem cheios ou cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: trazei-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do que sobrar. Glória a Deus. Que palavra gostosa de se ouvir. Aqui nós estamos diante de uma mulher desesperada, falida, entende, sozinha com 2 filhos. O marido morreu e deixou ela com dívida. É lógico que os credores vieram cobrar a ela. Agora, o que eu olho e o que eu percebo aqui é que, independentemente da situação constrangedora que ela estava vivendo, ela tirou força para ir clamar ao homem de Deus, ao profeta, que era o representante de Deus ali naquele momento. O profeta representava a presença de Deus ali naquele momento. Então ela foi recorrer a Deus primeiro. Ela não foi a terceiros. Ela não foi pedir emprestado alguma coisa a alguém antes de se chegar a Deus. Ela se chegou a Deus. Ela chegou perto do profeta e disse: olha, o meu marido está morto. E ele era servo do Senhor. E os credores vieram
para levar os meus filhos para trabalharem como escravos para poder pagar essa dívida. E o profeta Eliseu olha para ela e diz assim: mas o que posso fazer por ti? O que você tem em casa? E ela relata o que ela tem. Sabe, esse relatar, esse dizer aqui é muito importante, né? Porque, trazendo para os dias de hoje, é um ato de oração. É aquele momento em que você se prostra diante de Deus e conta para Deus as suas necessidades. Você não conta para terceiros, você não conta para o vizinho, você não conta para amigos, porque essa mulher tinha muitos vizinhos, ela tinha amigas ali, com certeza, mas ela não foi se lamentar com vizinho, com amigos, com amigas ou com quem quer que seja. Não, ela foi direto ao ponto. Ela foi direto falar com aquele que podia trazer para ela alguma solução, que podia trazer para ela, sabe, uma indicação correta do que ela poderia fazer para mudar a história que ela estava vivendo. Porque não estava sendo fácil para aquela mulher, viúva, devendo, com 2 filhos. Não estava sendo fácil, entende? O maior problema nosso, muitas das vezes, é justamente isso. Na hora do desespero, a gente quer recorrer àqueles que não podem fazer nada por nós e deixamos Deus de lado. Sabe, me faz lembrar da mulher do fluxo de sangue. Antes de chegar a Jesus, ela foi a todo tipo de buscar recursos em todo tipo de lugares. Ela deve ter ido eu não vou falar aqui, entende, alguma coisa, para poder não trazer alguma coisa aqui que possa trazer alguma polêmica, vamos dizer assim, mas ela foi buscar recursos em todos os lados, para todos os lados. Já tinha gastado, as pessoas se aproveitaram. Era uma mulher bem sucedida, era uma pessoa que tinha uma posição financeira boa, porque a Bíblia diz que ela gastou todos os seus haveres, com médico, com isso, com aquilo. Ninguém trouxe uma solução para ela, entende? Mas quando ela resolveu ir atrás do profeta chamado Jesus, quando ela resolveu ir atrás daquele que podia dar para ela uma direção correta do que ela podia fazer para solucionar o seu problema, ela encontrou. É ou não é? Ela, quando ouviu falar de Jesus, que se encheu de fé, se encheu de certeza, de convicção de que poderia ser curada, ela imediatamente, ainda na sua casa, se posicionou em fé e disse: eu irei, e se eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei são. Pronto, ali decretou a sua bênção. Naquele momento ali, ela decretou a sua vitória. Na verdade, a vitória dela não foi decretada quando ela encostou em Jesus. Quando ela encostou em Jesus, na hora das vestes de Jesus, a vitória dela já estava decretada em casa, antes de chegar perto dele. Então isso é um posicionamento, é uma oração que a gente faz. Então a mulher, aqui, a viúva, aqui do livro de 2 Reis, capítulo 4, ela recorreu primeiro ao profeta, primeiro ela foi a Deus. Ela orou, ela clamou a ele: Senhor, o meu marido morreu, olha bem, e ele era teu servo. O que eu hei de fazer com os meus filhos que irão ser escravos para pagar a dívida? Imediatamente o profeta trouxe a solução para aquela mulher. O que tu tens em casa? Aí eu tenho uma vasilha com um pouco de azeite. Uau, é o suficiente. Porque para Deus, querido, para Deus não precisa quantidade. Para Deus basta 5 pães para uma multidão ser alimentada, entende ou não? Para Deus basta o pouco que você tem para Ele dar aquilo que você não tem. Você entende isso? Eu não sou aqui aquele tipo de pregador que prega muito sobre a questão da confissão positiva, né? Porque eu não concordo muito com isso. Meu negócio é confissão de fé, é o que Jesus ensinou, entende? Eu gosto muito de falar sobre a obediência, sobre a submissão à palavra de Deus, mas
É isso que nos traz as bênçãos. São o posicionamento diante das circunstâncias. E essa mulher aqui se posicionou, ela foi direto ao profeta. Ela disse: homem de Deus, eu não tenho nada. Entendeu? Meu marido morreu, os credores veio aqui bater na minha porta, querem levar os meus filhos, e a minha situação é essa. E o que eu tenho ali é uma vasilha de azeite. Ele disse: pois muito bem, é o suficiente. Entende? O desespero nos deixa cego, não nos deixa enxergar a solução. O desespero não nos deixa ver o milagre. No livro de Gênesis, capítulo 21, se não me falha a memória, depois você pode dar uma corrigida lá na palavra, se você tiver a Bíblia aí na sua casa. Quando Agar foi mandada para o deserto com o seu filho Ismael, né, depois que Sara teve o Isaac, e que a Bíblia diz que Abraão, né, despediu ela com odre de água, com alguns pães, e ela saiu errante pelo deserto, sem saber o que fazer. Lá no deserto acabou o pão, acabou a água, e agora? O que resta? Quando a gente está numa situação dessa, resta Deus, o Todo-Poderoso, o provedor. Só que ela não olhou para Deus, ela olhou para o problema. Ela olhou para o problema, ela olhou para a situação. Não tem pão e não tem água. Essa é a situação, essa é a realidade. Essa é a visão natural da coisa. Não tem pão, não tem água. De uma certa forma ela tem razão. Entende? Mas o problema é que quem crê em Deus, eu costumo dizer que enxerga além da curva. Uau! Quem crê em Deus enxerga o milagre onde ele não está. É diferente, querido. E a Bíblia diz que Agar abandonou Ismael debaixo de um pé de árvore que tinha lá no deserto, uma árvore rara, né? Um pé de abuso, não sei bem dizer como é que é, sem nem falar como é que tipo de árvore que era, mas não importa. O que importa é que ela abandonou o menino e foi para a distância de um tiro de arco. E lá começou a se lamentar e a chorar. Para a felicidade dela, Ismael, que era filho de Abraão, conhecia bem o Deus de seu pai. E no seu choro ele começou a clamar, ele começou a gritar pelo pai, né, pelo Deus de meu pai Abraão. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou do céu e gritou: Agar, o que tu tens? Por que choras? Deus ouviu o clamor do menino desde o lugar onde ele está. E de repente os olhos de Agar foram abertos. E ela começou a enxergar do lado do menino um poço de água. Por que não enxergou antes? Porque o problema lhe cegaram os olhos. É isso que acontece. Os problemas têm cegado os olhos de muita gente, impossibilitando a pessoa de crer, de confiar, de depender de Deus. Não podemos agir assim, querido. Então essa viúva aqui, ela fez isso. Ela foi ao profeta, ela foi ao homem de Deus. Ele disse: tu tens o quê? Uma vasilha de azeite. Pois muito bem, é o suficiente. Vai, pede vaso para ti emprestados. Aí sim. Aí ela foi: ó, para que tu quer vaso? Não interessa, não se preocupa. Preciso de vaso, você tem para me emprestar? Vamos pegar os vasos. Entende ou não? E a Bíblia diz que ela entrou dentro de casa, trancou a porta, fez tudo direitinho. Isso aqui entra um ato de obediência e de submissão à autoridade de Deus. Quando ele disse: pega os vasos, entra na tua casa, fecha a porta, entende? E vai lá colocando o azeite nas vasilhas. Então ela fez direitinho, ela se submeteu à autoridade do homem de Deus. Ela obedeceu. Aqui tem um ato de obediência. Lembra que no programa passado eu falei sobre a questão do manar, do manar do céu? Lembra que eu também li o texto de Êxodo 15, 26, que está escrito: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus estatutos. Lembra, eu falei isso no programa passado. Aleluia. Então isso significa que a mulher viúva aqui, ela ouviu a ordem profética do profeta e obedeceu à risca. Entrou para dentro de casa, fechou a porta junto com seus filhos
E começou a pedir, me dá esse vaso. Os filhos levavam o vaso e ele enchia. Traz o outro vaso. Ele levava o vaso e ele enchia. Ou seja, as bênçãos de Deus não param de jorrar na minha e na sua vida quando nós obedecemos, querido. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque nessa nova geração tem muito o tal do nada a ver, é ou não é? Tem muito isso, não nada a ver aquilo, dessa questão de nada a ver, o inferno está cheio. Esquece esse negócio de nada a ver, vamos para a palavra, vamos obedecer as verdades. Você que é jovem, entende? Que quer levar a vida de forma absoluta, para com isso, procurando uma igreja que facilita a sua caminhada. Não, nada de facilidade. Vamos entrar aqui na palavra. Ande segundo os princípios éticos e moral da palavra. É assim que temos que andar. E aí você vai ver o mover de Deus. Aí você vai ver o agir de Deus. Aí você vai ver a glória de Deus. Aí você vai ver os milagres acontecer. Aí você vai ver Deus agir em seu favor, em sua casa, em sua família. Então ela fez tudo conforme a ordenança do profeta. Depois que todos os vasos estavam cheios, ela também não cresceu o olho, não ficou olho grande. Poxa, agora eu estou rica aqui, vamos esconder um pouquinho de vaso, né? Vamos deixar uns dois aqui, vamos falar para o profeta. Não, ela chegou lá e falou, ó, está tudo cheio. Honestidade, é importante isso, entende? É muito importante a honestidade, a fidelidade. Então ela foi honesta, ela chegou perto do profeta e disse, olha, os vasos estão cheios. Ele disse, então faz uma coisa, vende o azeite. Era o azeite de primeira linha, né? E azeite não era barato naquela época, era algo fantástico. Então ela foi e vendeu o azeite. Ele disse, vai lá e vende, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. A Bíblia não relata aqui mais ou menos a idade desses meninos, entende? Eu não tenho assim uma noção, né, de quantos anos eles tinham, mas eu acredito que eles já eram rapazes, né, rapazinhos ali, que já podia trabalhar, né, já podia trabalhar, que eles iriam ser levados como escravos, então já eram rapazinhos. Mas imagina o quanto sobrou desse azeite. Ele disse para ela, vai e vende, paga tu, e vive tu e teus filhos do resto. Eu acredito que essa mulher se aposentou com essa quantidade de azeite. Aqui o que sobrou é a aposentadoria dela, porque ele disse, vive tu e teu filho do resto. Eles não trabalharam mais, viveram da venda do azeite. É ou não é? Se a gente for botar o ponto no i aqui, praticamente é isso. O que eu quero trazer com essa palavra para nós? Entende, querido Deus não mudou, Ele está aqui disponível. Deus está disponível, Deus está presente. O salmista no capítulo 46 diz, olha, Deus é meu refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não ficarei com medo, ainda que as águas rujam pela sua braveza. Olha, ainda que os montes se abalem, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Quem é o santuário da morada do Altíssimo hoje? Eu e você. Deus está aqui presente na minha e na sua vida, sabe, querido? Então recorra a Deus, se prostre diante desse Deus Todo-Poderoso, entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, como disse o Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Querido, é muito tremendo isso. Aleluia. Então se envolva com Deus, se entregue a Ele, creia no poder dEle, fique firme, não se afaste da presença de Deus, se coloque à disposição para adorar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Olha, eu tô ficando um pouco chateado com esse programa, porque está acabando muito rápido. Bem, a gente não começa a falar, o programa já acaba, entende? Eu acho que eu vou ter que contratar aqui um programa maior,
para poder a gente falar mais dessas verdades, que é muito gostoso. Mas deixa eu falar uma coisa aqui com você muito importante. Recorra a Deus. Se envolva com Deus. Não busque a Deus só quando você está precisando. Busque a Deus em todo o tempo. Busque a Deus em todos os momentos. Amém? Seja um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador não busca a Deus só quando precisa, porque quando você busca a Deus só quando precisa, você é um interesseiro. Você não é um adorador. Entende? Mas quando nós buscamos a Deus na hora que precisamos e na hora que também não estamos precisamos, aí é que precisamos desdobrar a nossa adoração. Entende isso? Então que essas verdades, sabe, faça parte da sua vida. Que essas verdades venham verdadeiramente entrar no seu coração e fazer mudança. Tá bom? Nós chegamos aqui ao final do programa. Estou muito feliz de fazer esse programa às quartas-feiras, entende? E que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Eu agradeço a Deus pela sua casa, pela sua família, entende? Que Deus possa abençoar os seus negócios, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua saúde física. Tenha saúde, tenha paz. Amém? E eu sempre digo isso, viva hoje como se Jesus voltasse hoje mesmo. Viva hoje como se você estivesse já atento nas nuvens, vendo o próprio Cristo voltar com poder e grande glória para buscar. É dessa forma que nós temos que viver. Tá bom, meus queridos? E como eu disse para você, o endereço do Projeto Alice está aqui no rodapé da sua TV. Se você sentiu o desejo no coração de estar conosco, sexta e domingos é os dias que nós estamos lá adorando ao Senhor, tá bom? Fique na paz, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você e toda a sua família, no nome de Jesus, e até o próximo programa. Não perca, tá bom?